Bom dia a todos. O tema do meu projeto de iniciação científica é a relação idade-atividade em estrelas de tipo solar, calibração absoluta de fluxo da linha H-alfa. A minha apresentação está dividida em 5 partes, são elas introdução, metodologia, resultados preliminares, próximos passos e um resumo. Bom, para começar, é importante a gente destacar que a idade estelar é um parâmetro essencial no entendimento de vários campos da astronomia, como, por exemplo, o estudo da evolução estelar, da evolução química e dinâmica da galáxia, o estudo dos sistemas planetários. Porém, a idade de uma estrela ainda é um dos parâmetros fundamentais mais difíceis de serem obtidos com uma boa precisão. No meu projeto, nós buscamos estudar um método de determinação de idades específico, que é a relação com a atividade cromosférica. Nós sabemos que o fluxo cromosférico de uma estrela decai com a idade, e com isso nós podemos construir uma calibração, uma espécie de cronômetro estelar. Como exemplo, essa figura de Lorenzo Oliveira, et al. 2016, retrata uma relação de idade-atividade, onde o eixo vertical representa a idade e o eixo horizontal o fluxo cromosférico. Na literatura, as linhas mais estudadas para medir a emissão cromosférica em estrelas de baixa massa são as linhas HK do Cálcio 2. Nesse próprio artigo do Lorenzo Oliveira, essas linhas foram utilizadas. No meu projeto, o foco é a linha H-alfa. A vantagem da linha H-alfa sobre as linhas HK do Cálcio 2 é o fato de que a H-alfa é menos sujeita a modulações rotacionais, ciclos de atividade e fenômenos transientes, como flares, e é, portanto, melhor capaz de caracterizar o nível médio de atividade cromosférica. Quanto à metodologia do trabalho, eu vou começar falando das observações. Nós utilizamos o telescópio de 1,6 metros Perkin-Elmer do Observatório do Pico dos Dias, no Laboratório Nacional de Astrofísica. A amostra de estrelas que nós estamos trabalhando foi construída em 12 missões de observação entre 2010 e 2020, 3 delas eu estava presente, e isso é, na verdade, uma extensão de uma amostra que está sendo construída desde 1994, pelo grupo formado pelo meu orientador e os seus colaboradores. Nessa nova amostra, de 2010 para frente, nós temos ao todo cerca de 360 estrelas de tipo espectral F, G e K, anãs subgigantes. Os espectros têm, em sua maioria, resolução de aproximadamente 11.000. Em algumas missões, devido a instrumentação diferente, a gente conseguiu uma resolução de até 30.000. A primeira versão do trabalho que eu estou apresentando foi feito em 2005 por Lira e Porto de Melo, com uma amostra de 175 estrelas. Ferreira 2010 realizou a segunda versão desse trabalho, utilizando 175 estrelas do trabalho anterior e mais 75 estrelas inéditas. Nesse diagrama HR estão representadas essas 250 estrelas utilizadas por ela. Agora, em 2022, nós contamos com 282 estrelas inéditas apresentadas nesse diagrama, totalizando 532 estrelas. E nesse outro gráfico, nós podemos ver a amostra completa, tendo um bom povoamento de todas as regiões do diagrama HR que nós estamos interessados. Nós temos valores razoáveis de sinal ruído, com um valor médio mediano de cerca de 170. Nós possuímos na amostra a presença de estrelas relativamente jovens, que são importantes para a calibração de idade-atividade. Esses grupos se apresentam estrelas que nasceram da mesma nuvem molecular e, portanto, possuem uma mesma idade e uma metalicidade bem parecida. Na ampliação da amostra, nós demos atenção para as estrelas conhecidas de antemão por possuírem baixa emissão cromosférica e estrelas subgigantes e estrelas pobres em metais. Essas estrelas irão constituir o envoltório de subtração de mínima atividade para remover a componente fotosférica do fluxo, como eu vou falar nos próximos slides. Bom, vale também destacar que nós observamos um número razoável de estrelas que estão na vizinhança solar, a uma distância menor que 20 parsecs do Sol. Bom, todos os espectros foram reduzidos por mim e pela Érica, a outra colaboradora do projeto, de forma semiautomática, utilizando o IRAF e também o Python. Aqui está descrito brevemente o passo a passo do que nós fazemos durante a redução. Primeiro, nós combinamos os espectros iguais de uma mesma estrela para melhorar o sinal ruído. Cortamos as bordas dos espectros, subtraímos o Bayer, dividimos pelo flat field, corrigimos a luz espalhada e as possíveis contaminações de fundo de céu. Então, nós extraímos o espectro unidimensional, calibramos o eixo horizontal em comprimento de onda, utilizando os espectros de tório-argônio, que a gente observa toda noite. Nós corrigimos a velocidade radial da estrela com base em valores de repouso de linhas bem definidas. E, por fim, realizamos a normalização dos espectros. Todos os espectros já estão reduzidos, e aqui como exemplo eu trago o espectro da estrela HD 135599, que possui esses parâmetros atmosféricos aqui indicados.
Nós precisamos de parâmetros atmosféricos precisos para as nossas estrelas para que nós possamos escrever tanto os fluxos, como eu irei comentar, quanto a relação idade-atividade, com uma boa confiança. Nós começamos esse esforço levantando esses três parâmetros, temperatura efetiva, metalicidade e gravidade superficial. Da literatura, nós temos preferência para trabalhos que os derivaram de forma espectroscópica, através da análise de linhas de ferro e equilíbrio de excitação e ionização. Logo em seguida, nós utilizamos índices fotométricos para determinar uma temperatura fotométrica. Nós utilizamos a cor B-B do sistema Johnson e Tycho, também conhecida como BT-DT, a cor B-Y do sistema fotométrico de Stromgren, e as cores G-RP, BP-RP e G-BP do sistema fotométrico do Gaia. Essas cores foram utilizadas junto com o ferro e o log-G levantados da literatura para determinar uma temperatura fotométrica, através das calibrações de Casagrande et al. 2010 e 2021. Bom, e com isso nós obtivemos 6 temperaturas fotométricas para cada estrela e tomamos a média ponderada desses 6 valores, sendo os pesos das incertezas internas de cada calibração, que variam entre 50 e 100 Kelvin, e a incerteza da média ponderada foi estimada com essa segunda forma. Bom, em relação à metalicidade, nós pegamos dados de diferentes autores e diferentes trabalhos, o que insere certa heterogeneidade no parâmetro, porque cada trabalho pode estar sujeito a erros sistemáticos ou ter derivado ele de forma levemente diferente. Como forma de atenuação dessa heterogeneidade, nós realizamos uma correção nos valores da metalicidade, baseada na diferença entre a temperatura fotométrica média calculada por nós, que será usada no trabalho, e a temperatura efetiva levantada da literatura. Bom, se a temperatura fotométrica média encontrada por nós foi menor que a temperatura da literatura, nós consideramos que o autor do respectivo trabalho estimou uma metalicidade alta demais, o que seria necessário para explicar a largura e intensidade das linhas com uma temperatura mais alta. E a nossa correção foi negativa. Similarmente, se a temperatura fotométrica média foi maior que a temperatura da literatura, nós tomamos que o autor do trabalho estimou uma metalicidade menor que a real e a correção foi positiva. Bom, nós então corrigimos a metalicidade de todas as estrelas da amostra, com exceção das estrelas de aglomerados, ao qual nós fixamos um valor comum de metalicidade, e também 43 estrelas que não encontramos valores de ferro na literatura e estimamos com uma calibração fotométrica de Romberg et al. 2007. Nesse gráfico, nós temos mostrado a metalicidade corrigida por nós contra a metalicidade inicial, e nós podemos ver que, em geral, os valores não sofreram uma correção muito grande, o que mostra que os dados da literatura escolhidos por nós já estavam em bom acordo de escala. Bom, de posse da metalicidade corrigida, nós calculamos novamente a temperatura efetiva fotométrica média, e a distribuição das incertezas está mostrada nesse histograma. A distribuição possui valores de média e mediana inferiores a 40 Kelvin. A gravidade superficial foi determinada com base na posição das estrelas em diagramas HR com trajetórias evolutivas. Nós estamos utilizando as trajetórias de Bresson et al. 2012. A obtenção desse parâmetro foi feita de forma automática com um script desenvolvido por um de nossos colaboradores, o Almeida Fernandes. Esse script considera o valor mais provável no sentido estatístico de alguns dos parâmetros evolutivos da estrela, baseando-se na grade de trajetórias evolutivas e isócronas e na posição da estrela no diagrama HR, que é dado como entrada. E além do log-G, esse programa também nos dá a distribuição de probabilidade para a idade, massa e luminosidade, e além de nos retornar novamente a temperatura efetiva. Bom, com os parâmetros atmosféricos bem determinados, o próximo passo foi calcular a calibração do fluxo teórico. Nós estamos utilizando modelos teóricos de atmosferas estelares NMAX, Gustafsson et al. 2008. Esses modelos eles representam bem as transições atômicas que ocorrem na fotosférica, mas eles falham para a linha H-alfa, porque ela é formada em regiões mais altas da atmosfera. Como nós não podemos aplicar esses modelos, então, diretamente para medir o fluxo de H-alfa, nós estamos trabalhando com 3 regiões de referência, que representam bem o contínuo, sem muitas linhas fotosféricas e telúricas. No geral, o fluxo em H-alfa, que é o que nos interessa, será calculado indiretamente a partir dessas 3 regiões. Nós construímos uma equação polinomial de terceiro grau para cada região, através da regressão dos valores dos modelos teóricos. Com isso, nós temos em mão para cada região de referência uma equação que toma como entrada a temperatura efetiva, metalicidade e gravidade superficial e nos retorna o fluxo absoluto naquela região do espectro. Bom, vou começar agora a falar dos resultados que nós já temos.
Bom, primeiramente, nós temos os parâmetros atmosféricos das estrelas já bem determinados, sendo mostrados nesses diagramas. É uma amostra bastante ampla e bem povoada para aquilo que nós queremos. Nós possuímos também as calibrações de fluxo teórico prontas, e já temos basicamente os fluxos absolutos em cada uma das 3 regiões de interesse. As calibrações possuem essa cara, com as variáveis dependentes até a terceira ordem e termos cruzados. Para comparação, aqui eu apresento o diagrama de resíduos da calibração feita por Ferreira 2010 contra os valores de temperatura efetiva dos modelos. Ferreira utilizou um polinômio de segundo grau como calibração e obteve esse comportamento dos resíduos. Com o polinômio cúbico utilizado nesse trabalho, nós conseguimos melhorar a magnitude dos resíduos do ajuste significativamente, que os 2 gráficos que eu mostrei estão na mesma escala vertical. Apesar dos resíduos apresentarem certa tendência com a temperatura efetiva, nós consideramos que isso não irá afetar o resultado final de forma significativa. Isso porque os valores típicos do fluxo são da ordem de 10 a 6 ergs por centímetro quadrado por segundo, 10 a 7 para as estrelas mais quentes, e também as incertezas dos parâmetros atmosféricos, principalmente na temperatura efetiva, vão refletir uma variação na ordem de 10 a 5 no fluxo. Comparado a esses valores, a gente espera que um resíduo de magnitude 10 a quarta, como mostrado aqui, não apresente problemas. E eu mostro aqui também que o ajuste não possui tendência significativa com a gravidade superficial e nem com a metalicidade. Nós estamos no processo de medir o fluxo absoluto na linha H-alfa. Como eu mencionei, essa medida é feita de forma indireta com o uso das regiões de referência, através dessa equação. Nessa equação, o Fzinho H-alfa e o Fzinho ref são os fluxos medidos nos espectros. Esse Fzão ref é o fluxo absoluto teórico medido nas regiões de referência, médio, é obtido através das calibrações dos modelos teóricos, e o delta lambda é a largura da banda. Depois que tivermos em mão o fluxo atmosférico absoluto em cada estrela, nós vamos então realizar a subtração da componente fotosférica. Esse fluxo até agora está englobando tanto a cromosfera quanto a fotosfera da estrela, e nós queremos apenas a cromosfera. A componente cromosférica do fluxo é dada, no caso de H-alfa, pelo preenchimento no centro da linha em forma de um excesso. Aqui, como exemplo, estão sobrepostas a linha H-alfa da estrela HD 35850 e da estrela HD 12910. Essa primeira estrela, em vermelho, faz parte do grupo Beta Pictoris, que é uma estrela muito ativa cromosfericamente, e por isso que o centro da linha está bem mais alto, mais preenchido. E a estrela em branco é uma das estrelas de baixa emissão cromosférica, e por isso a linha está bem mais profunda. Bom, como não há estrelas com componente cromosférica nula, não é possível a gente conhecer a rigor a componente fotosférica do fluxo e simplesmente subtrair. A nossa alternativa, então, é pegar o fluxo absoluto de uma estrela ativa e subtrair pelo fluxo absoluto de uma outra estrela inativa de mesma temperatura efetiva. Fazendo isso para várias estrelas, a gente pode construir um envoltório de atividade cromosférica mínima e então padronizar um ponto zero em função da temperatura efetiva para subtrair todas as estrelas. Por exemplo, aqui estão plotadas as estrelas que foram utilizadas no trabalho de Ferreira 2010. No eixo X está a temperatura efetiva e no eixo Y o fluxo absoluto total. A linha roxa pontilhada é o primeiro envoltório de atividade que o nosso grupo gerou, feito por Lira e Porto de Mello, em 2005. E a linha vermelha contínua é a segunda versão desse envoltório, feita por Ferreira em 2010. Esses envoltórios são nada mais nada menos do que um polinômio ajustado às estrelas mais baixas aqui no gráfico, ou seja, as mais inativas. Nós iremos traçar um novo envoltório de atividade mínima, e após a subtração do fluxo das estrelas por esse envoltório, nós vamos obter os valores para o fluxo cromosférico absoluto, que é um dos resultados finais do meu trabalho. Como eu disse há pouco tempo atrás, na ampliação da amostra, nós nos preocupamos em observar mais estrelas de baixo fluxo cromosférico, justamente para diminuir o bias associado à determinação desse envoltório. O segundo resultado final do meu trabalho seria a calibração do indicador de idade-atividade, ou seja, relacionar esses fluxos cromosféricos absolutos medidos através de H-alfa com a idade das estrelas e os demais parâmetros evolutivos e atmosféricos. O nosso objetivo é criar uma relação multiparamétrica, uma equação onde nós possamos obter a idade de uma estrela dado o fluxo cromosférico e os seus parâmetros evolutivos, algo similar ao trabalho de Lourenço Oliveira em 2016. Eu quero agradecer a todos pela atenção e também à FAPERJ por estar financiando a nossa pesquisa e ao LNA e ao OPD por nos permitirem fazer as observações. Obrigado.